Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa alegria que eu venho aqui, mais uma vez agradecer a vocês o apoio que vocês dão ao meu trabalho. Pedir para vocês continuar me apoiando junto comigo aí, dando um joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais meu trabalho. Pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se você desejar me dar essa honra de ser um dos meus inscritos, eu agradeço de coração. E aquele irmão que quiser ter um dedinho de prosa comigo aqui, é um prazer muito grande, ter um dedo de prosa com qualquer irmão que desejar, irmão ou irmã, que desejar ter um dedo de prosa comigo aqui. E aquele irmão também, ou aquela irmã que quiser me fazer uma pergunta sobre a palavra de Deus, sobre as testemunhas de Jeová, quem sabe eu posso responder. Ou para não responder, só se eu não souber. E também eu gostaria de dizer que qualquer irmão ou qualquer irmã que não concordar com aquilo que eu falar aqui, vocês têm toda a liberdade de me questionar. Aqui você não tem que empurrar a goela abaixo aquilo que vocês não concordam. É só vocês colocar nos comentários aí que quer falar comigo, eu deixo aí o número do meu WhatsApp para você entrar em contato comigo e questionar aquilo que eu falar. Tá bom, meus irmãos? Olha, eu queria mandar um abração aqui para um irmão que está sempre assistindo os meus vídeos, comentando. Ele é de uma cidade do Rio de Janeiro, eu não me lembro qual, mas ele sabe quem que é. É o irmão Jorge. Ô, meu irmão Jorge, um abração para você e a paz do Senhor Jesus para você e para a igreja que você faz parte dela aí. Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre o papel da religião na sociedade. A religião, ela deveria trazer a paz, o amor, a harmonia entre as pessoas, não é mesmo? Mas em muitos casos não é isso que a gente vê, Bom, esse deveria ser o papel da religião, mas muitas vezes não é isso que acontece. Bom, a gente vê muitas religiões aí que, em vez de trazer a paz e a harmonia, ela traz mais a desunião entre as pessoas. Bom, tem religião que promove guerra em nome de Deus, tem religião aí que promove matanças em nome de Deus, E também tem aquela religião, aquela organização religiosa que destrói famílias em nome de Deus. Bom, tem uma organização religiosa que se diz a organização de Deus. Se diz ser o único povo, a única organização aprovada por Deus. O resto, todos vão ser destruídos. Só essa organização que se diz ser o povo de Deus. Mas veja, essa organização, em vez dela trazer a paz e a união entre as famílias, ela traz a desunião entre pais e filhos, filhos e pais, entre avós e netos, assim por diante. Essa organização, ela faz isso para se autoproteger. Porque ela tem muita sujeira enfiada debaixo do tapete. Então, quando a pessoa sai de lá, eles temem que a pessoa saiu porque descobriu alguma coisa. E temem que as pessoas saem de lá e mantêm contato com os que têm lá dentro, com os que ficaram lá dentro, e possa alertar, ou seja, abrir os olhos das pessoas que ficaram lá dentro. Por isso, eles fazem de tudo para cortar o convívio das pessoas que saíram com os que permaneceram ali. E para isso aí não importa o grau parentesco das pessoas. Eles cortam o convívio das pessoas que saíram de lá com os que permanecem. Bom, agora meus irmãos, eu gostaria de perguntar para você que está me assistindo aqui. Será que a Bíblia apoia isso? Será que isso encontra respaldo bíblico? Uma organização que separa pais de filhos, filhos de pais, avós de netos? Será?
Será que isso encontra respaldo bíblico? Olha, eu vou considerar com vocês aqui uma profecia do profeta Malaquias. Malaquias profetizou aqui sobre João Batista, sobre por que João Batista teria que vir antes de Jesus e qual que seria a função de João Batista. Só que ele diz que seria Elias, porque João Batista viria no espírito e no poder de Elias. Veja o que o profeta Malaquias profetizou a respeito de João Batista no livro de Malaquias, no capítulo 4, no versículos 5 e 6. Aqui diz assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Agora preste atenção qual seria a função de João Batista. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então Deus enviou João Batista antes de Jesus para que ele convertesse o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que quando Jesus viesse, ele não ferisse a terra com maldição. Viram? Mas também no livro de Lucas, também falando ali sobre João Batista, veja o que é que diz. Lucas, capítulo 1, versículo 17, falando sobre João Batista, o texto diz assim, olha aqui. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos filhos aos pais e aos desobedientes a prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Viram? Então, João Batista viria para converter o coração dos pais aos filhos. Então, isso prova que essa história de uma organização religiosa dizer que um filho que saiu da organização, ele tem que ser abandonado pelo pai, e um pai que saiu da organização, ele tem que ser abandonado pelo filho. Deus não aprova esse tipo de coisa. Conforme nós podemos observar, Deus não agrada da desunião. Esse negócio de pai brigar com filho, colocar filho para fora de casa, filho brigar com o pai e abandonar o pai, isso não é de Deus, isso não é a vontade de Deus. Mas agora eu pergunto, o que é que leva essa organização religiosa a pregar a desunião em vez de pregar a união? Por quê? Por que ela prega a desunião em vez de pregar a união? O negócio é simples. O negócio é simples. Essa organização, ela é mais suja do que pau de galinheiro. Essa organização, ela é mais suja do que pau de galinheiro. E a internet está colocando aí toda a sujeira dessa organização. E ela teme que alguém, quando sai de lá, saiu porque descobriu as sujeiras dela. Descobriu toda a sujeira que ela tem enfiada debaixo do tapete. E quando a pessoa sai, ela teme que a pessoa saiu, mantém contato com os que continuam lá dentro e vai abrir os olhos, ou seja, alertar os que estão lá dentro. Então é por isso, a sua liderança acha que a pessoa que saiu porque descobriu alguma coisa. Outra coisa também, quando a pessoa sai de lá, mesmo que a pessoa não tenha descobrido nada ainda, mas a pessoa saiu, aí ela começa a pesquisar e começa a descobrir as coisas. Começa a descobrir que lá não tem nada de verdade. E eu, por exemplo, quando eu saí dessa organização, eu saí ainda achando que lá era verdade. Mas à medida que eu passei a pesquisar, que eu passei a descobrir a sujeira que essa organização tem debaixo do tapete, aí eu falei, onde que eu estava? Meu Deus do céu! Aí, então é por isso, ele sabe que quando a gente sai, a gente
pesquisa. A gente pesquisa e começa a descobrir, e aí a gente vai procurar as pessoas que estão lá dentro para a gente abrir os olhos deles. Então, por isso que eles cortam, né? Eles cortam o convívio da gente com as pessoas que estão lá. Eles cortam o mal pela raiz. Eles falam assim, ó, então aqui, agora, vocês não conversam com as pessoas que saíram. Então, isso aí é uma ordem deles. Eles cortam o convívio. Não importa o parentesco que a pessoa tem. Filhos, pais com filhos, filhos com pais, avós e netos, assim por diante. Aqui na cidade que eu moro, tem um casal, o marido é ancião. O marido é um ancião. E esse casal, eles têm 2 netos. 2 netos que saíram da organização, que não quiseram mais ser testemunha de Jeová. Então, esse casal, eles passam por esses 2 netos deles na rua, é pior do que se passar por 2 estranhos. Porque talvez se eles passar por 2 estranhos, talvez eles podem falar com o estranho oi, ou talvez falar com o estranho bom dia. Talvez eles até falam isso, né? E veja, quando eles passam por esses 2 netos deles na rua, nem oi eles falam com os 2 netos. É para vocês verem. Isso aí são ordens da liderança deles que estão lá em Brooklyn, ordens da liderança. E como o casal prefere ser fiel à liderança do que ser fiel à família, eles seguem à risca isso aí. E nem sequer passa pelos 2 netos deles na rua, nem sequer um oi eles falam com os netos. Isso aí seguindo ordens da liderança. Então, a liderança deles é que mandam que eles fazem assim. Agora, me responda só uma coisa. Você acha que pode chamar uma organização dessa de organização de Deus? Vocês acham que uma religião dessa está promovendo a paz? Uma religião que promove a discórdia, até mesmo entre pais e filhos, entre avós e netos? Vocês acham que uma religião dessa está promovendo a paz? Uma religião dessa, pode falar que uma religião dessa é de Deus? Eu acho que jamais você pode falar que uma religião dessa é de Deus. Deus não está numa organização religiosa dessa de maneira nenhuma. Se tem um Deus que está nessa organização, pode ter certeza que não é o nosso Criador. O nosso Criador não quer a discórdia. Vocês viram lá em Malaquias e também em Lucas que ele enviou João Batista diante de Jesus para que João Batista convertesse o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Porque Deus não agrada da discórdia. O nosso Pai Celestial não quer ver filho separado de pai, pai separado de filho. Não quer ver um neto passando pelo avô e virando o rosto para o outro lado para não cumprimentar o avô. E nem um avô passando por um neto e virando o rosto para o outro lado para não cumprimentar o neto. Não quer ver um neto mudando de calçada para não passar na mesma calçada que um avô, e nem um avô mudar de calçada para não passar na mesma calçada que um neto está passando. Eu sei o que é isso. Porque quando meu neto mais novo nasceu, foi 2 anciãos na casa do meu filho e disseram para o meu filho que eu não podia entrar na casa do meu filho para ver o meu neto. Que eu estava proibido de entrar na casa do meu filho para ver o meu neto. Porque eu tinha deixado a organização, eu tinha saído, não fui desassociado, eu saí da organização. Eu não quis permanecer mais. Então eles disseram para o meu filho que eu não podia entrar na casa do meu filho para ver o meu neto.
que meu filho nem sequer podia levar o meu neto no portão para mim pegar o meu neto nos braços, que eu acho que é um direito meu, eu pegar o meu neto nos braços e dar um beijo no meu neto. Nem isso eu não podia. Eles disseram que eu não podia ir na casa do meu filho, nem sequer chamar meu filho no portão e o meu filho levar o meu neto no portão para me ver o meu neto. Eles disseram que eu tinha que sofrer na carne. Eu tinha que sofrer na carne por eu ter deixado a organização, por eu não querer mais permanecer nessa maldita organização, nessa praga de organização.